Hoje aqui, em pleno Dia do Trabalhador, vamos falar de dois trabalhadores muito importantes, dois profissionais muito importantes no mercado. Com tanta informação na internet, a gente muitas vezes nem sabe para que lado vai olhar. Na verdade, a gente até fica com muitas dúvidas, muitas coisas na nossa cabeça. Como, por exemplo, o que o artesão é? O artesão, ele é empreendedor ou ele é um empresário? Embora os dois pareçam a mesma coisa, eu tenho um conceito para te apresentar de cada um. E aí, artesão empreendedor, outra buenas? Olha só, afinal, qual é a diferença entre um empreendedor e um empresário? Qual será dos dois que o artesão pode ser? Me fala agora aí nos comentários qual tu acha antes da gente entrar aí no tema do vídeo. E aí o pessoal da live, o pessoal das lives, me fala aí, número 1 ou número 2, combinado? Mas e aí, afinal, qual é a diferença entre o empreendedor e o empresário? Calma aí, eu sei que tu que tá me assistindo aí pode ter essa dúvida. Até tem o teu negócio de artesanatos, mas não sabe a diferença entre empresário e empreendedor. E tá tudo bem, sem problemas. Para isso eu tô aqui agora para te ajudar. Só que antes eu preciso te falar que caso tu esteja querendo entrar no mundo dos negócios, fazendo aquilo que tu gosta, é importante tu saber a diferença e também saber essa diferença vai fazer total diferença nos teus planos aí, no teu plano de negócio principalmente. Nossa, eu falei diferença umas 5 vezes, umas 4 ou 5 vezes na mesma frase. Mas de fato, embora seja muito parecido e também muitas vezes são associados a mesmas coisas, essas duas palavras na prática não são iguais. Basicamente, ser empresário é ter uma profissão, enquanto empreender é mais um lifestyle, uma forma de viver, uma forma de enxergar e perceber o mundo. Sendo assim, eu posso te dizer que nem todo artesão que é empreendedor é empresário. E nem todo artesão que é empresário é empreendedor. Agora sim, com essa ideia em mente, eu sei que tu tá preparado para entender qual é essa diferença. E esse conteúdo com certeza vai te ajudar. Só que antes, já vai te inscrevendo aqui no canal, acionando a campana que é o sininho das notificações para que assim o YouTube te avise sempre que eu vier aqui postar um conteúdo. E assim tu não perde nenhum conteúdo de empreendedorismo aqui do canal. Pois aqui no canal nós temos um propósito, te ajudar a transformar o teu ateliê em um negócio de sucesso e que tu possa ir buscar o caminho que leva aos 5 em 30, ou seja, fazer 5 mil reais de faturamento todo mês. Mas tá, e aí? Afinal, qual a diferença entre empreendedor e o empresário? Qual é a diferença? Sendo franco, o empreendedor e o empresário têm diferença pela forma como eles se comportam. Existem empreendedores artesãos que têm uma ideia que abrem um negócio de artesanatos, porém, com a caminhada durante esse processo, falta competências para manter esse negócio funcionando. Competências que são necessárias para que se desenvolva e consolide e escale uma empresa. Muitas vezes por falta ou nenhuma experiência, principalmente na área da gestão, que poderia ajudar a manter o negócio indo para frente. Já os empresários, embora eles saibam como manter a empresa funcionando certinho através dos processos, nele às vezes falta capacidade de criação e inovação, mas ainda assim ele tem chance de desenvolver essa capacidade de empreendedora. Mas de fato é importante saber e entender as características de cada um. Em outras palavras, um empresário é quem decidiu abrir uma empresa e tem um foco destinado na conservação dos processos e um bom funcionamento do negócio. Enquanto o empreendedor faz uso de suas ideias, que são inovadoras, para promover mudanças dos processos ou até mesmo na vida de um grupo de pessoas. Outra coisa que eu vou te falar é que um empreendedor ele não precisa necessariamente ser o dono do negócio, pois ele não precisa ter uma empresa, pois ele pode colocar em prática suas ideias em qualquer ambiente, em qualquer esfera da vida. Como, por exemplo, ele pode ser um funcionário empreendedor ou até mesmo tocar a vida familiar de forma empreendedora. Outra maneira que pode se manifestar do empreendedorismo é através de trabalhos sociais também. Olha só, antes de eu te falar, para entendermos cada um deles, já vai deixando um like nesse vídeo, pois assim eu posso ter um feedback teu e saber que esses conteúdos fazem sentido para ti, que é um artesão e tem um negócio de artesanatos. E aí, já curtiu? E aí, vamos começar agora aqui pelo empresário? Basicamente, o empresário ele é um gestor empresarial, pois ele exerce profissionalmente a sua atividade econômica, que praticamente é manter o processo da empresa preservado e a circulação de bens e serviços. Aí, artesão, se tu não entender isso de que tu circula bem e serviço dentro do teu negócio, pode ser que tu esteja caindo aí numa roubada. O empresário ele visa manter esses processos e o fluxo de trabalho através de bens e serviços, visando lucro. Pois, se eu te falar mais profundamente,
O empresário, ele é um gerenciador da parada toda. Ele gerencia a prestação de serviço ou até mesmo o fornecimento de produtos a terceiros, buscando uma geração de lucro. Para isso, as suas atividades sempre terão foco em reunir o máximo de recursos para que possa ser possível o desenvolvimento dessas atividades. E para isso, as atividades sempre terão foco em reunir recursos para que possa ser possível o desenvolvimento dessas atividades. Com base nisso que eu te falei, vamos entender um pouco mais. Nós temos basicamente aí duas categorias de empresário. O empresário individual, que é uma pessoa física que organiza a empresa de forma individual, é quase tipo um MEI, entende? Mas não é um MEI, tá? Depois nós temos o coletivo. Esse aqui é uma pessoa jurídica que, por meio da união de mais pessoas combinadas entre si, visa aí ter um único objetivo e explorar aquela atividade econômica. Além disso, além dessas categorias, eu vou te falar aqui de algumas características básicas essenciais que o empresário precisa ter e que, se tu quiser te tornar um empresário, tu precisa desenvolver. A primeira característica é a vontade de resolver problema das pessoas. Aqui a ideia é sempre encontrar soluções de um problema na sociedade, por exemplo. Vamos pegar aí que a gente abre um negócio de artesanatos que foca em atender um público que precisa de peças artesanais utilitárias. Como, por exemplo, o meu negócio físico, onde a gente produz matéria-prima para outros artesãos e até mesmo peças para o consumidor final, como rédeas, cabeçadas, para trabalhos com as lides com os animais nas fazendas e estâncias. A segunda característica que o empresário precisa ter é a característica de controlar tudo, mas principalmente o financeiro. Pois ele precisa saber gerenciar os recursos, saber gerenciar o dinheiro é essencial para ter uma empresa que tenha lucro e também utilizar desses recursos de forma estratégica, organizada e de forma inteligente, isso é fundamental. Outra característica importante é a capacidade de adaptação a mudanças. Muito parecido com inovação, mas não é. E eu te falo por quê através de um exemplo bem simples. Olha só, tu sabe que a gente está vivendo em plena era da inteligência artificial agora, em pleno mundo digital. Porém, essas tecnologias de processamento de dados, o mundo digital é uma cópia do nosso cérebro. Logo, essa tecnologia já existe e está sendo desenvolvida há muitos anos. Como, por exemplo, as planilhas do Microsoft, do Excel ou do Google Sheets, planilhas digitais. São uma tecnologia que já existe aí há 20, 30 anos, que pode facilitar aí o trabalho na hora da gestão, quiçá até 40 anos. Facilitando o trabalho na hora da gestão, deixando de lado papel e caneta, por esse carinha aqui. Também dá, esse cara aqui. Então, essa capacidade de mudança e adaptação é muito importante, é uma característica do empresário. Viu como necessariamente não precisa ser inovação? Logo, outra característica do empresário é a capacitação e conhecimento de técnicas administrativas. Só que não só da empresa, mas de pessoas. Isso não significa que o empresário precisa ser formado em administração, mas ele precisa ter conhecimento específico sobre gestão. Isso sim é importante, até porque administrar envolve várias variáveis, muitos aspectos, principalmente variáveis humanas, e que a gente precisa de pessoas para que um negócio possa crescer e a gente precisa administrar as pessoas. Isso é fundamental. E por fim, mais uma característica é que o empresário tem a liderança, o espírito de liderança, para colaborar com o desenvolvimento de pessoas, visando aí o resultado. Essa característica é exatamente o que define aqui o empresário de sucesso, o empresário que vai fracassar. A liderança é que define isso. Pois o empresário precisa formar um time e conseguir levá-lo até o resultado, focar no resultado da empresa. Colaborador que não engaja tende a atrapalhar o desenvolvimento do negócio, principalmente no negócio de artesanato. Já agora que a gente está falando do empresário, vamos nos aprofundar agora aí no empreendedor? O conceito aqui é muito simples. Empreender não se refere à profissão, mas sim a um comportamento, um conjunto de atitudes. Isso é um comportamento. Uma pessoa, para ser empreendedora, não precisa abrir um negócio, montar uma empresa, pois empreender, é como eu te disse, pode ser até na vida pessoal, até na esfera da família. Pois o empreendedor é aquela pessoa que enxerga oportunidades, uma pessoa proativa e de muita criatividade. Só que eu preciso te dizer uma coisa, o empreendedor não se trata apenas de ter uma ideia super diferenciada, até mesmo excepcional, pois é preciso ser motivado para empreender, é preciso assumir responsabilidades. Em outras palavras, empreender trata-se de trabalhar, principalmente estudar muito, assumir riscos, ter uma iniciativa de construir algo que no marketing business chamamos de network para poder alcançar o sucesso. Com base nisso, eu posso te dizer que temos aí basicamente 3 tipos de empreendedores. O empreendedor individual é aquele que atua no mercado como uma própria empresa, agora sim é o MEI. O empreendedor digital, esse tipo de empreendedor, ele disponibiliza um produto, um serviço via o quê? Isso aí, via internet.
Temos, por exemplo, aqui aquele empreendedor que vende em uma página comercial como um e-commerce, por exemplo. Depois nós temos aí o empreendedor social. Aqui nós temos um tipo de empreendedor que trabalha na solução de mudanças aos problemas da sociedade. Geralmente aqui esses empreendedores atuam em ONGs ou em empresas do terceiro setor. Aqui o empreendedor precisa ter bem desenvolvido algumas características. Ele tem algumas habilidades, como a habilidade da organização e planejamento. Não precisa necessariamente ser obcecado como empresário, mas se for, melhor ainda. Mas ainda assim, a organização e planejamento é necessário para dar o início aos projetos, a dar o primeiro passo. O empreendedor precisa ter, acima de tudo, gosto por aquilo que ele faz, pela área de atuação. Aqui a pessoa pode empreender dentro da sua área de conhecimento, ou até mesmo não. Se ele não tem conhecimento, ele precisa adquirir o conhecimento. Através de quê? Através de muito estudo. O empreendedor precisa estudar bastante. O empreendedor tem que buscar sempre novas informações e buscar novas soluções. Aqui sim entra o quesito inovação, que é fazer diferente. Se tu tá pensando em empreender, te prepara, pois tu vai precisar passar por muitos processos de inovação. O empreendedor precisa evoluir de acordo com as suas necessidades. Assim como o empresário, o empreendedor precisa ter a capacidade de falar e, acima de tudo, ouvir outras pessoas. Pois essa característica pode e vai gerar muitas oportunidades, pois se comunicando com pessoas, pode gerar tanto aprendizagem quanto o surgimento de novos projetos e quem sabe aí até mesmo novas parcerias. E por fim, uma grande característica do empreendedor é a visão de futuro. O empreendedor tem que se ver no futuro, pois é através da sua visão que ele projeta suas ideias de inovação para o futuro. O empreendedor tem que ver o que os outros não veem, ele enxerga o que os outros não enxergam. Eu quero te chamar agora para te fazer parte lá do meu canal do Telegram, o canal se chama Guasqueiro Raiz. Nele eu passo dicas, sacadas de empreendedorismo, insights. São meus insights para ti que é artesão e me segue aqui e tem um negócio de artesanatos. Alguma ideia, algum insight, alguma sacada que eu posso ter ao longo do meu dia, eu corro lá no Telegram e posto lá. O link para tu fazer parte tá na descrição e no primeiro comentário. Como tu pode ter percebido aí, existem diferenças grandes entre o empresário e o empreendedor e que precisam ser consideradas. É preciso se levar em conta no mundo do business, no mundo dos negócios, porque de fato cada uma tem um papel fundamental para o sucesso da empresa. Uma pessoa empreendedora pode ter características de uma pessoa que é empresária. É possível sim. E inclusive seria o ideal, pois assim a empresa vai se destacar no mercado de trabalho, inovando aí o atendimento, as experiências, melhorando as experiências dos clientes e mantendo assim uma otimização de processos. É claro, tudo isso com os pés no chão. Agora me responde nos comentários aí, por que não ser os dois, empreendedor e empresário ao mesmo tempo? Qual dos dois tu te identifica mais? Me fala agora aí nos comentários. Se de alguma forma esse conteúdo te ajudou, compartilha ele com algum amigo. Pode ter certeza que eu vou ficar muito contente se essa mensagem chegar a mais pessoas. Eu posso contar contigo para isso? E agora aqui eu vou deixar mais esse conteúdo aqui para que tu possa te aprofundar ainda mais e conhecer a fundo o teu negócio, o teu ateliê e possa encontrar o caminho que leva ao sucesso, o caminho que leva ao 5 em 30. Era isso aí, grato pela tua atenção, um grande abraço para ti e toca aí ó, tamo junto, até o último suspiro.